até você. Inclusive, é bom você avisar sim seus amigos, porque tem um problema de saúde que afeta muitas pessoas, é mais comum do que a gente imagina, e a gente vai falar sobre hérnia de disco. E em que momentos que será necessária uma cirurgia, por exemplo, né? Começa já causar muito transtornos para as pessoas, né? A gente vai falar aqui com o Dr. Francisco Araújo, que é neurocirurgião, e vai nos dar essas dicas, então, sobre hérnia de disco. Hérnia de disco, certamente você já ouviu falar, talvez até conheça alguém que tem esse tipo de problema. Às vezes começa com incômodo, começa com uma dor nas costas, a pessoa não sabe muito bem o que é, acaba indo num médico. Mas tem casos que se tornam até muito graves, precisam de cirurgia. Então a gente precisa entender o ciclo de tudo que acontece no nosso corpo para ver como que você se livra dessa dor, que quem diz que tem sofre com essa dor, viu? Então a gente vai falar com um neurocirurgião agora, o Dr. Francisco Araújo. Seja bem-vindo, viu? Obrigada pela tua presença, doutor. Oi, Carol. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Tem um termo técnico aqui, a tal da síndrome da cauda esquina. É esse o nome? Quase isso. Quase síndrome isso. Da cauda equina. Equina, Isso. equina, não é esquina, não, equina. Tá, então essa síndrome da cauda esquina, ela tem a ver com essa hérnia de disco? Qual que é a relação dela que a gente ouve falar? Sem dúvida alguma. A síndrome da cauda equina pode ser causado por várias coisas. Só que uma das principais causas é a hérnia de disco. Tá? Não é toda a hérnia de disco que vai causar essa síndrome da cauda equina. É um percentual pequeno, tá? De hérnia de disco que vai causar ela. Aproxima mais um pouquinho, por favor. Isso. Mas o que acontece? Então me fala o que é essa hérnia de disco, como que ela começa com essas dores nas costas, geralmente é esse o incômodo, né? A hérnia de disco é uma alteração que vai acontecer no disco intervertebral que a gente tem nas nossas costas, em todo o segmento das nossas costas a gente tem isso. E vai acontecer uma degeneração, e esse disco ele vai sofrendo sobrecargas com o decorrer do envelhecimento da pessoa. Né? E eventualmente ele pode fazer o que a gente chama de protusões, abaulamentos, protusões e eventualmente uma hérnia, que quando parte desse disco sai e comprime estruturas nervosas. No caso da síndrome da cauda equina, ela vai ser geralmente uma hérnia mais central, que vai causar uma compressão praticamente de todos os nervos que estão dentro da coluna. Esse nome cauda equina é porque os nervos se concentram dentro do canal vertebral. E fica tipo como se fosse uma cauda de um cavalo. É esse mesmo a comparação. Exatamente, é essa mesma comparação. Entendi. Então, quando acontece uma compressão desses nervos dentro da coluna, que aí vai causar compressão dessa cauda equina, pode dar sintomas neurológicos irreversíveis. Entendi. Então, o ideal seria tratar antes de chegar nesse ponto? Ou você mencionou a questão da idade, né? Sim. Então eu já posso imaginar que só o fato da pessoa estar envelhecendo já é um motivo para ter hérnia, ou é porque ela está tendo hábitos ruins ou deixando de fazer alguma coisa que deveria? Na verdade, a hérnia de disco ela pode afetar qualquer indivíduo em qualquer faixa etária, mas ela é muito mais comum em torno dos 30 aos 40, 50 anos. O que acontece nessa fase aí que muda? Que é onde o disco ainda ele é um disco que digamos, ele tem um poder ele ainda tem uma certa hidratação. Ele ainda é mole, digamos que assim, e ele ainda tem um conteúdo que consegue ser herniado, porque conforme a gente vai envelhecendo, acima dos 65 anos, por exemplo, a gente geralmente tem um disco que é mais rígido. Então ele não vai fazer aquela herniação do conteúdo dele para fora. Então, mas sem dúvida alguma, que se a gente sempre procurar um atendimento numa fase inicial de um processo de dor nas costas, a gente pode prevenir uma série de fatores, inclusive a evoluir para uma síndrome da cauda equina. Mas também tem que deixar claro que assim, às vezes o paciente não tem absolutamente nada. E quando abre o quadro de dor, já abre o quadro com o quadro de cauda equina. Isso também é uma coisa que pode acontecer. Uma coisa repentina. Sim, exatamente. Nunca ter tido absolutamente nada, de repente se faz aquela hérnia e já abre o sintoma com cauda equina. Mas assim, é bem raro isso acontecer. É mais raro. Mas aí nesse caso já é cirúrgico ou não? Quando se trata de uma síndrome da cauda equina, isso aí é uma emergência neurocirúrgica que a gente fala. Então assim, o paciente tem sintomas que levam a gente a sugerir esse diagnóstico. Nessa situação não tem o que a gente postergar. Tem que ser feita uma cirurgia o mais rápido possível para evitar
uma piora neurológica, até mesmo déficits neurológicos irreversíveis. Nossa, e que tipo de consequência tem esses danos? Geralmente, quando o paciente tem a síndrome da cauda equina, ele pode ter um formigamento nas pernas, ele pode ter um amortecimento nas pernas e principalmente numa região que a gente chama de região perineal. O formigamento é um amortecimento, a gente chama de formigamento ou amortecimento em sela, que é como se a pessoa estivesse sentada em cima de uma sela de cavalo, sabe? Então essa região acaba ficando mais comprometida. E o principal é o controle da vontade de urinar. A pessoa às vezes ela pode estar com dificuldade para sentir a bexiga encher e às vezes ela pode ter a bexiga totalmente solta, como se ela não conseguisse controlar a urina. Isso são sintomas. Isso são sintomas extremamente significativos. Que se não fizer nada, isso aí pode ser definitivo. Nossa, mas como que a pessoa liga um sintoma desse a algo das costas, né? É difícil conseguir ligar essa informação. E geralmente, como que se começa essa investigação? Se a pessoa está sentindo esse sintoma, ela vai procurar que tipo de médico? Geralmente, né? Não estou falando do caminho certo. O que geralmente você vê acontecer? Assim, infelizmente, eu acho que até pela falta da informação, a gente acaba pegando esses pacientes no consultório médico. Mas já não na cirurgia, já? Não, e assim, já numa fase de alguns dias ou semanas com esses sintomas. Então acaba sendo muito preocupante isso. Né? O ideal é que se tem sintomas semelhantes a esse, o mais correto é procurar um serviço de emergência, de um hospital que consiga prestar esse atendimento, que tenha uma equipe de pronto atendimento para fazer esse procedimento. Porque se ele esperar piorar e tudo mais, quando chega no consultório, depois de 2 semanas, 3 semanas que seja, aí já está tarde. Aí às vezes o quadro acaba sendo irreversível. Entendi. Então é importante você estar atento, que está acompanhando aqui com a gente, né, o programa Vida em Foco, a esse tipo de sintoma, né? Sim, esse sintoma é extremamente importante. Porque se você estiver sentindo alguma coisa, talvez não é você, talvez é alguém que você conheça, né? Já é importante você ir atrás de um médico, de um neurologista, de um neurocirurgião, né? Importante, sim, né? Sem dúvida. Porque quanto antes a gente fizer o diagnóstico e intervir, é melhor. O diagnóstico definitivo em si, a gente faz com o exame de imagem, né? A gente tem os indícios dos sintomas do paciente, a gente examina o paciente, vê se tem alguma alteração de força ou de sensibilidade na região que a gente comentou. E a gente consegue testar isso no Consegue consultório. testar isso no exame físico, né? Aí a partir daí a gente pede uma ressonância magnética que aí vai mostrar realmente a compressão da cauda equina, enfim. E a partir daí o procedimento tem que ser cirúrgico. Tá. E quais são os casos de indicação cirúrgica para hérnia de disco? Então, assim, levando em consideração a hérnia de disco como geral, excluindo a cauda equina, sim, que é uma emergência, né? Que é específico, somente 10% dos pacientes que têm uma hérnia de disco realmente vão precisar de uma cirurgia. Tá? Então, assim, a gente considera a cirurgia depois que o paciente fez algum tipo de tratamento conservador, com fisioterapia, eventualmente acupuntura, medicamentos, mudança do estilo de vida, atividade física associada. Se ele não foi responsivo a isso, tá? Nessas situações a gente acaba indicando uma cirurgia depois de umas 6, 8 semanas de evolução. Numa fase aguda, assim, o paciente começou a ter dor, foi procurar o pronto atendimento ali. Nessa situação é muito difícil a gente acabar indicando uma cirurgia. Geralmente a gente tem que avaliar o paciente, passar outras opções de tratamento para depois ver como foi a aceitação dele, né? Como é que ele foi reagindo. Porque na maioria das vezes o tratamento cirúrgico não é necessário. Entendi. Mas quando ele é necessário, o resultado é positivo? Quando é necessário, sem dúvida alguma. A gente tem que avaliar uma série de fatores antes de indicar a cirurgia e também antes de escolher a melhor técnica cirúrgica. Tem diversas técnicas. A gente tem microcirurgias utilizando os microscópios cirúrgicos. A gente tem a cirurgia endoscópica, que hoje é um avanço que tem crescido bastante aqui no Brasil, principalmente. E a gente tem outras técnicas que não adianta a gente só retirar a hérnia, a gente tem que fazer outras coisas a mais, que é tipo fazer uma fixação da coluna, mas assim, são casos específicos. Na grande maioria das vezes, quando a gente indica um tratamento cirúrgico, simplesmente o fato da gente ir lá e remover essa hérnia acaba sendo o suficiente e o paciente tem uma qualidade de vida boa. Quando você fala esse remover essa hérnia, é tirar aquela bolha de ar ali que se forma? Isso, exatamente. Mas isso tira algum pedaço ali do... Não, é uma cartilagem? Como que eu posso chamar isso? Na verdade,
para ser mais fácil o entendimento, a gente pode considerar como se fosse uma cartilagem aquilo, tá? Só que a gente tira o fragmento que herniou, que foi para fora. Então corta um pedaço mesmo. Tira um pedaço. Tira aquele pedaço inteiro que está causando a compressão do nervo, por exemplo. Tá. E além disso, a gente acaba tirando um pouco também do disco, do núcleo do disco. Porque o disco ele tem uma parte interna, que é o núcleo, que é isso que hernia. Se a gente tirar só o fragmento que herniou, às vezes aquele fragmento que ainda está lá dentro pode herniar de volta. Então a gente acaba tendo que tirar um pouquinho mais dessa região também. Aí não fica, mas não fica daí contato dali do osso com o osso, não. Depende muito de cada caso, mas na grande maioria das vezes não, porque a gente não tira o disco inteiro. A gente só tira essa parte mais central dele, que é o núcleo em si. Então a pessoa continua daí com a vida normal, a recuperação como é? Tem que se mexer o mais rápido possível. Tem que se mexer, não é aquela cirurgia que você faz, fica parado. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais cedo o paciente conseguir sair do leito, melhor para ele se recuperar. Entendi. A recuperação vai ser outra. Quanto mais parado ele ficar, pior vai ser a sua recuperação. Então isso é uma coisa que também é um mito, né? Então, operei minhas costas, vou ficar deitado ali, não vou me mexer. Não, eu quero que faça o contrário. E exercício físico que ajude a tirar a dor ou até mesmo a recuperar? Você mencionou que a fisioterapia é algo que ajuda, né, na recuperação da hérnia. Eu costumo falar para meus pacientes que assim, eu posso fazer uma excelente cirurgia, mas se o paciente não tiver uma ótima fisioterapeuta no pós-operatório, tudo que a gente fez é jogado no lixo. É jogado por água abaixo. Para se pensar, tem que planejar bem, né? Sim, tem que se planejar. Porque às vezes demora tanto. Sim, e eu costumo falar, a cirurgia é um passo do tratamento. A gente tem outros pilares associados. Fisioterapia, mudança do estilo de vida, atividade física, dieta, sono adequado. Então, tudo isso influencia. Interessante. Isso é uma coisa que é difícil da gente assimilar, né? Para quase tudo, né? Para quase tudo é importante. Exatamente. Mas que bom, a gente conseguiu responder várias perguntas aqui hoje. Agradeço a tua visita aqui, viu? Muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigada a você, tá? Vou deixar teu contato aparecendo ali pro pessoal. Beleza, muito obrigado. Agora...